Comunicação. Vale a pena. Muito bom. Olá, estamos chegando com mais um programa em discussão aqui na TV Alesp. No programa de hoje, a gente vai debater um tema que está literalmente em discussão aqui na Assembleia, que é o parto cesariano. Aqui a deputada Janaína Pascoal, do PSL, está com um projeto de lei na casa que garante à mulher o direito de optar pela cesárea a partir da 39ª semana de gestação, isso na rede pública de saúde. Então, vamos discutir a cesárea. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio as médicas especialistas em saúde da mulher, Tânia Lago e Karina Calife. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, doutoras, para debater esse assunto e quero ouvir a opinião das duas em relação a esse projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, que, como eu acabei de falar, garante à mulher, agora na rede pública de saúde, o direito de escolher pela cesárea a partir da 39ª semana de gestação. Sejam bem-vindas. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre essa proposta, né, Maxwell? E eu começaria dizendo que o mérito do projeto é retomar esse assunto, que é o assunto do sofrimento das mulheres durante a assistência ao parto, né, no estado de São Paulo. E é curioso que a deputada tenha proposto que esse direito exista só na rede pública do Estado, né? Ou seja, no SUS. Porque se esse é um direito, escolher é um direito, deveria ser um direito de todas as mulheres, aquelas que usam o SUS ou usam o sistema privado, né? Por que a deputada não se refere ao sistema privado? Porque no sistema privado, mais de 80% dos partos acontecem via cesariana, não é? E por que eles acontecem via cesariana? Não é porque as mulheres optaram por isso, mas é porque, desde o início dos anos 70, os obstetras brasileiros começaram a dizer para as mulheres que fazer uma cesárea era melhor para ela e para a criança do que fazer um parto vaginal. E por que eles fizeram isso? Porque na década de 70, o antigo INAMPS passou a pagar cada procedimento cirúrgico diretamente na conta do médico. E o parto cesárea, o médico recebia o dobro do valor pelo parto normal. Então, passou a ser vantajoso para o médico fazer um parto cesárea e não fazer o parto normal. Ou seja, uma questão financeira envolvida aí diretamente. Exatamente. E por esse motivo, ao final da década de 70, o Brasil já era o país que tinha a mais alta taxa de cesárea no mundo. Nós dobramos em 9 anos a nossa taxa de cesárea, que era de 13% antes desse pagamento, e ao final da década de 80 já era de 26%. Não é? E de lá para cá, como infelizmente os meus colegas, a categoria médica, continuou dizendo que esse era o melhor parto, as taxas de cesárea no Brasil só aumentaram. A opinião da senhora, doutora Karina? Então, acho que a primeira coisa a dizer é que nós somos totalmente favoráveis à autonomia das mulheres. Sim. Mas não acredito que esse projeto de lei da deputada ela esteja trazendo, de fato, esse olhar para a autonomia. Porque quando a gente fala em autonomia, a gente fala primeiro também em informação, para que se possa ter essa escolha, né? Informação, e não só informação, mas uma escolha, vamos dizer assim, equânime das duas possibilidades. Então, se a gente vai falar de autonomia, a gente está falando de autonomia da escolha da via de parto, seja ela qual for. Se eu vou fazer a escolha de qualquer uma das vias de parto, eu tenho que ter a qualidade em todas as duas vias de parto. E hoje o que a gente tem é um descumprimento de outros projetos de lei, inclusive que já saíram, né, dessa própria casa, que fala da humanização do parto e nascimento, que garante um espaço para essas mulheres adequado a partir de algumas, da RDC 36, ou seja, de algumas possibilidades onde você tenha um espaço silencioso, um espaço onde ela possa levar o acompanhante. Teve que ter uma lei para que a mulher pudesse ter seu acompanhante garantido de sua livre escolha em sala de parto, que é algo que faz diferença para essa mulher do ponto de vista, inclusive, da sua recuperação pós-parto, né? Isso também tem alguns estudos que vão mostrando que quando ela está mais confortável, quando ela está melhor acompanhada, então, de fato, e além de tudo,
a questão da analgesia, ou seja, da possibilidade do alívio da dor, seja o alívio da dor farmacológico, né, por anestésicos, enfim, como não farmacológico. Massagens, ofertas de temperatura, enfim, algumas outras coisas que possam acontecer. E o que a gente tem, na verdade, hoje, e no estado de São Paulo tem uma coisa que complica ainda mais isso, que é uma mudança desses leitos, ou seja, a gente tinha um investimento muito grande nesses leitos, desde o momento que a Tânia foi coordenadora, acho que no momento que eu fui coordenadora também, com o advento da Rede Cegonha também, enfim, houveram adequações desses leitos para que as mulheres pudessem ser recebidas quando do parto normal, da escolha do parto normal, ou da necessidade, enfim, num espaço mais adequado. Então, o que é que preocupa? Que hoje a escolha entre a cesárea e o parto natural, o parto normal, porque não precisa ser natural, o parto vaginal, né? É uma escolha que é um pouco injusta, porque você vai fazer uma escolha que faz com que você tenha dor, não tenha dor, então a gente tem que dar uma olhada nessa condição, Pois né? é, o que a deputada até fala, eu já conversei com ela em relação a esse projeto também, ela diz que o projeto tornaria a questão mais horizontal e não lateral. Hoje, segundo a deputada, falando em rede pública de saúde, isso parte do médico, para saber se a mulher ela corre algum risco e vai passar pelo parto da cesárea ou não. A partir do projeto dela, essa relação se tornaria horizontal, dando direito, segundo a deputada, à mulher escolher pelo parto pela cesárea ou pelo parto normal a partir da 39ª semana de gestação. Aí eu pergunto para vocês, na visão da deputada, está se avançando em relação a isso, mas na opinião de vocês, deveria se melhorar, inclusive, a base do que já se tem hoje, como, por exemplo, nessa assistência, inclusive para o parto normal? Eu acho que a deputada está equivocada, porque talvez porque ela não atue no meio médico e assistencial. As mulheres não fazem, em 80% das vezes, parto cesárea no sistema privado porque elas tiveram sua decisão respeitada. É o contrário. O médico, ou a maior parte dos médicos, vai ao longo do pré-natal convencendo a mulher, Induz a mulher a isso? induz a mulher a fazer cesárea, porque ele vai apresentando vantagens sobre a cesárea. Isso não é a minha opinião. A gente tem estudos brasileiros que mostram que isso acontece. Há, inclusive, um estudo multicêntrico que foi feito no Brasil e fora do Brasil também, nos Estados Unidos, coordenado pela doutora Elza Bercon no Brasil e pelo Joe Potter nos Estados Unidos, que mostra como as mulheres brasileiras iniciam o pré-natal, tanto na rede privada como na rede pública, querendo fazer parto normal e terminam fazendo parto cesárea na rede privada o dobro das vezes do que na rede SUS. Por quê? O médico vai apresentando para ela vantagens de fazer a cesárea. Então, olhando de fora, pode parecer que as mulheres do sistema privado têm direito à escolha e as mulheres do sistema público não têm. Eu diria que nenhuma das duas tem, e que é muito difícil dizer, na minha opinião, que a mulher vai decidir. Eu acho que essa é uma decisão que tem que ser compartilhada. Uma coisa é o que cada uma de nós, mulheres, espera, tem desejo que aconteça ao longo do nosso trabalho de parto e do parto. Outra coisa é a visão do profissional sobre os riscos envolvidos para cada uma das mulheres naquela situação. É verdade que a maior parte dos médicos não leva em conta a vontade da mulher. É verdade. Mas também não é possível admitir que seja possível que o médico esteja ali apenas para obedecer o desejo da mulher. Eu quero uma cesárea agora ou eu quero um parto vaginal agora. Porque muitas vezes isso não será possível. Então, essa decisão, a meu ver, tem que ser compartilhada. Tanto os médicos têm que aprender a respeitar o desejo das mulheres, como as mulheres têm que poder ouvir o que aquele médico está dizendo para ela seria de menor risco naquele momento. Nesse sentido, eu acho que eu vou chegar para uma defesa que a gente tem, que é do que a gente chama de um parto seguro e confortável.
Ou seja, ninguém aqui está fazendo a defesa entre um parto e outro apenas. A gente está defendendo as mulheres, a saúde dessas mulheres e, inclusive, a saúde das crianças que vão nascer a partir do parto, né? Então, um parto seguro e confortável é algo que seja garanta a partir do olhar do conhecimento médico, porque quando ela fala desse olhar horizontal, ele de fato não existirá. Porque horizontalmente você teria que ter igualdade de informações, igualdade de formação. O médico é médico porque ele tem uma formação técnica para isso, uma formação que o habilita a tomar algumas decisões. Essa decisão jamais poderá ser unilateral, como a doutora Tânia falou. Essa decisão tem que ser compartilhada. Então, de fato, ela tem que ter as informações. Quais são as vantagens desse tipo de parto? Quais são as vantagens desse outro tipo de parto? Quais são as possibilidades reais daquela mulher? Se ela está no primeiro parto, se ela está no segundo parto, se ela teve uma cesárea anterior, se ela não teve uma cesárea anterior. Porque várias dessas questões, elas mudam aquilo que a gente chama de morbimortalidade dessas mulheres. Ou seja, o adoecimento, a mortalidade de fato, ou um adoecimento, uma complicação, algumas questões que podem acontecer nesse momento do parto. Então, não é verdade que a mulher vai chegar no meio do parto e vai só dizer eu quero esse, porque não é disso que a gente está falando. A gente está falando de vida humana, a gente está falando de técnica. Agora, por outro lado, esse desejo dessas mulheres ele tem que ser considerado e ser colocado em pauta nesse momento. E essa igualdade ela tem que ser construída. E onde é que ela é construída? No momento do pré-natal. Então, existe, inclusive, uma diferença nos termos que ela vai usando. Se é cesárea a pedido, se é cesárea agendada, se é cesárea da parturiente, no meio do parto ela levanta a mão e diz eu não quero mais parar aqui. Então, existem condições técnicas que vão impossibilitar isso. Então, se de fato a gente tiver essa consideração do desejo da mulher, mas também do olhar técnico, né, para esses profissionais, veja bem, a gente tem, em média, 15% de condições de alto risco, vamos dizer assim, das gestantes, de cada 100% de gestantes. Isso no Brasil? Isso isso é uma questão mundial. Então, em torno de 15% a 20% de mulheres desenvolverão questões de alto risco. Não quer dizer que as 15%, 20% obrigatoriamente terão cesárea, nem quer dizer com que os 80%, 85% que tiveram pré-natal normal não tenham alguma condição que a leve a fazer uma cesárea. Mas não faz sentido, se são esses os dados, e se você olha para os dados mundiais também em relação à cesárea, nenhum país do mundo tem os dados que o Brasil tem, muito menos que o estado de São Paulo tem. Quando a gente olha para a rede privada, esses 88% de cesariana, isso não faz o menor sentido. Nem muito menos se você olha o total, que dá em torno de 44%, dependendo do estudo, você tem em torno de 44%, 43% de cesarianas. Então, claro que ela usa uma coisa no projeto de lei que é bem interessante. Ela pega um pedaço de uma discussão da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, onde ela diz os países que têm menos de 10% de oferta de taxa de cesárea têm maior mortalidade materna, o que é verdade, porque existirão condições em que a cesárea será necessária. E isso é em torno de 10% a 15%, até no máximo 25%, 30%. Então, uma taxa de cesárea aí aceitável, ela menos de 10% significa que para as mulheres que precisam da cesárea, ela não está sendo ofertada. Porém, os lugares que têm mais de 30% de taxa de cesárea, eles não têm nenhuma mudança em relação à mortalidade materna ou qualquer coisa que oferte um cuidado melhor ou uma melhor qualidade, uma diminuição das taxas de mortalidade para a mulher. O que é uma coisa complicada também do ponto de vista da escolha dessa mulher. Porque quando você diz a ela que se ela escolher a cesárea, vai ter menos possibilidade de ter uma criança com paralisia cerebral, você está dizendo para ela também, você está colocando um viés nessa escolha, o que não é obrigatoriamente verdade. Então, não tem nenhum trabalho que diga assim, olha, se você fizer cesárea, você está totalmente protegida de questões como essa. Enfim, eu acho que tem questões que são genéticas, tem questões que têm a ver com o pré-natal ou com adoecimentos no pré-natal, que levem a condições, né, e tem questões que, de fato, são problemas na assistência ao parto. Isso existe. Ninguém está dizendo que não existe, existe e é triste, mas não é a cesárea que vai resolver isso. Ela não vai garantir à mulher que isso não acontecerá com seus bebês. Então, é uma escolha desigual, entende? Entendo. Pode falar, Desculpa, doutora. e a gente precisa dar importância para o conhecimento, não é? A Karina estava falando agora, eu me lembrei que a gente tem muitos projetos no Brasil de cidades que se chamam Nascer em Belém, Nascer em São Paulo, Nascer aqui, Nascer ali. De onde veio essa inspiração? Veio do maior programa
de melhora do nascimento que a gente conhece hoje, que é o francês, que se chamava Nascer na França, não é? Qual que era o objetivo do Nascer na França? Era melhorar todas as condições de assistência ao parto, com o objetivo de diminuir a mortalidade infantil logo nos primeiros dias ou mês e diminuir a porcentagem de crianças que nasciam com coisas como a paralisia cerebral, tá? Depois de 10 anos, há toda uma documentação que mostra que as taxas de cesárea na França foram, inclusive, aumentando, mas aumentando, saindo de 15 para 20, não é? E, ao chegar em 20, de 20 para 25, não houve nenhuma melhora, nem nas taxas de mortalidade de bebês e nem na porcentagem de crianças que nasciam com defeitos, vamos dizer, cognitivos, que iam impactar o funcionamento adequado neurológico das crianças. Então, não dá para a gente fazer de conta que a ciência não tem evidências de procedimentos que são melhores para o nascimento, são piores. Não há nenhuma experiência no mundo que mostre que passar de 25% de cesáreas será bom para a criança, nem para a mãe. E o estado de São Paulo, no sul, já tem mais de 30%. Então, realmente falta embasamento para essa decisão. E eu te cortei, mas vou aproveitar para dizer mais uma coisa. O Brasil, infelizmente, como saiu na frente fazendo só cesáreas, não é? Ele deixou de implementar, tanto no sistema privado como no público, alternativas para diminuir a dor das mulheres no momento do parto, não é? Exatamente. Aí eu já quero pegar o gancho da senhora, já já eu vou voltar para aquela parte, ainda dessa questão horizontal, que eu dei uma lida no projeto, mas quero pegar esse gancho da senhora hoje. Como é que é essa questão, a assistência à mulher na rede pública, já que a gente está debatendo um projeto que quer mudar essa realidade na rede pública, qual é a assistência dada à mulher para o parto normal? Então, eu acho que a gente tem uma insuficiência naquilo que é ofertado para essas mulheres. Até porque aí a gente tem outras questões que teriam que entrar em pauta, que são as questões de gênero, as questões que dizem respeito ao olhar das mulheres, né, da sua importância. Então, é como se parir, né, ter neném, né, ir para a maternidade, ela pudesse ser feita em qualquer lugar. Então, se por um lado se defende a cesárea nesse projeto, por outro tem um olhar de que isso é uma coisa natural e que as mulheres então estão prontas para isso, para sentir dor mesmo, e que essa é uma questão para ser feita. E a gente tem tentado desconstruir isso. Não é isso que vocês defendem, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, assim, é importante que os hospitais tenham um espaço mais adequado para esse atendimento, que ofertem aquilo que a gente chama os centros de parto normal. Eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente oferta também outros profissionais, uma equipe multidisciplinar para o atendimento a esse parto, né? Então, você poder garantir as enfermeiras obstetras, as obstetrizes juntos nesse processo, articuladas, você garantir o alívio da dor, como a Tânia falou, né? Tirar a dor dessas mulheres, então garantir a possibilidade de uma analgesia no parto. Aí tem hoje algumas isso não é outras garantido hoje? No parto normal, teoricamente, por lei, sim. Isso faz parte da política de humanização do parto e nascimento. Mas o que de fato acontece é como a gente tem poucos anestesistas dentro da rede pública, a oferta termina, é necessário, é fundamental que o anestesista esteja no parto cesariano. Então, esse anestesista termina indo para esse parto e diminuindo essa oferta, e muitas vezes a oferta da diminuição da dor ser não farmacológica nos partos naturais. E a gente tem batalhado bastante para que não seja dessa forma, mas que, de fato, também no parto normal exista a oferta do alívio da dor farmacológico também, ou seja, analgesia, né, as possibilidades de, sei lá, óxido nitroso, algumas possibilidades que têm sido vistas no mundo. Agora, tem uma coisa importante do que você está dizendo, acho que a Tânia até complementa depois, mas do ponto de vista da política pública, porque nós, como já fomos gestoras, trabalhamos com isso, né? Então, o Estado de São Paulo tem uma coisa muito diferente do resto do Brasil, que é a não peregrinação das mulheres em busca do leito do parto, né? O que significa isso? Que as mulheres já sabem, ainda no período do pré-natal, de acordo com a UBS, a Unidade Básica de Saúde, que ela está sendo atendida, qual o hospital que ela vai ter seu parto.
Então, Ela não elas fica rodando não, de ela hospital não. em hospital, São como é uma Paulo, realidade em outros até estados. 2 anos atrás, que é o último dado que eu posso dizer para vocês que eu tenho, em torno de 98% das mulheres sabiam exatamente que maternidade elas teriam seus bebês. O que significa que ela não vai ter, que seria o ideal, o mesmo ginecologista obstetra que a acompanhou no pré-natal para o parto, mas ela sabe qual vai ser o lugar, ela pode fazer uma visita, ela pode conhecer o espaço, As instalações, as né? instalações desse lugar, e ela sabe para onde ir na hora que ela entrar em trabalho de parto. O tempo também que se fica numa cesárea e num parto normal, existe uma diferença em relação à oferta dos leitos também. Então, a gente não sabe que impacto isso vai ter do ponto de vista de bem comum, vamos dizer assim, de oferta. Se você começa a ter muito mais partos cesáreas, o que é que acontece em relação a essa oferta, né? Eu não estou dizendo, a gente tem que estudar isso, tem que prestar atenção nisso também, porque a oferta também tem que ser vista. E essa coisa da atenção ao parto está nos lugares que estejam adequados. A gente, além do centro de parto normal e com acesso rápido para um centro cirúrgico, um centro obstétrico, se for o caso da necessidade da cesárea, porque isso pode acontecer no meio do trabalho do momento do parto, a questão dos espaços, por exemplo, com PPP, onde ela pode estar lá no pré-parto, parto e puerpério imediato, ou seja, um lugar que ela vai, que ela passa todo o seu processo de trabalho de parto lá, que ela tem o bebê nesse espaço, que ela pode ter algumas coisas que são importantes, como o contato pele a pele, né, a amamentação, o acompanhante em sala de parto e o seu puerpério imediato. Então, isso também faz diferença, né, em relação ao prognóstico, ou seja, à recuperação dessa mulher. Exatamente. Voltando agora naquela questão do horizontal, que eu dei uma lida no projeto, o projeto dizia que, segundo o que a deputada defende, para deixar a mulher ali no mesmo parâmetro do médico, para decidir junto com o médico se ela vai ter a cesárea ou não, não é escolha da mulher, mas que se o profissional não quiser, ele pode inclusive encaminhar essa paciente para um outro profissional. Mas aí a doutora Karina tocou num ponto importante, que é justamente defendendo que essa discussão tem que ser feita inclusive a partir do pré-natal, né? E a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo defende, inclusive, essa mudança no texto da deputada, no projeto de lei, que essa decisão não deve ser tomada na hora do parto, né? Que tem que ser uma decisão muito bem pensada, muito bem estudada. Exato. E sabendo, inclusive, os riscos que aquela mulher está correndo em optando pela cesárea, não é isso, doutora? Exatamente. Até porque, imagina qual que é a situação que faria uma mulher, no meio do trabalho de parto... Na dor, né? Dizer, eu quero cesárea. É a dor. Então, se você tiver uma alternativa para a dor, aquela mulher não vai mais dizer, eu quero a cesárea, porque o que ela está pedindo é um alívio. E, de fato, quem já deu à luz sabe que dói. Então, a gente tem direito a receber o alívio da dor naquele momento. Agora, eu quero lembrar também que há mulheres que topam. Elas querem fazer o parto com a menor intervenção possível. Eu não sou essa mulher. Eu tive parto normal e com analgesia. Então, o anestesista me ajudou a ter um parto normal, não é? Mas há mulheres, nós vimos aqui na audiência pública, inclusive, várias levantavam a mão, que gostaram de ter um filho, de dar à luz, apenas com medidas como água morna, fazer exercício na bola de pilates e tal. Então, eu acho que é importante reconhecer que há diferentes mulheres e que, portanto, a gente deve ter à nossa disposição, já que a gente está botando a humanidade para viver, não é? A gente tem que ter todas essas opções para nos oferecer um pouco mais de conforto no momento do parto. Aquela mulher que está disposta a fazer um parto suportando a dor, porque ela não quer intervenção nem remédio, se ela tiver à disposição estas medidas, para ela vai ser ok. A mulher que estiver fazendo isso e não achar suficiente, vai pedir analgesia, tem que haver analgesia para ela. E se houver um problema, vai fazer cesárea. Eu acho que se a gente oferecesse estas condições, muito poucas mulheres iam demandar por cesárea. O problema é justamente nessa estrutura, nessa demanda Exatamente. que hoje a gente não tem para oferecer, que a rede pública não tem e a rede oferecer, privada, né? também não, porque se alguém tiver à disposição de ler no site dos principais hospitais particulares de São Paulo
qual é o texto do consentimento informado que a mulher tem que assinar, vocês verão a crueldade. Porque vai se dizer para ela, num texto desse tamanho, tudo o que pode acontecer se ela não fizer uma cesárea. E é como se ela fazendo cesárea, tudo estaria resolvido. Ou seja, essa é uma enorme indução, não é? Se fosse assim, todos os países civilizados do mundo fariam 80% de cesárea. Eles não fazem acontece. nem 20%, não é? A senhora até Então, falou anteriormente assim que se vende muitas vantagens da cesárea. Quais são essas vantagens assim que se vende para a mulher? não ter dor é a É a primeira. primeira que já salta os olhos da mulher, Isso, né? não ter dor. No Brasil, como se acostumou a marcar o dia da cesárea, é dizer, você se prepara, prepara a sua casa, deixa tudo arrumado, vai no cabeleireiro, pinta a unha, como se todas as mulheres estivessem preocupadas com isso. Algumas estarão, não é? Uhum. Mas acho que a maioria, naquele momento, o que ela está pensando é se ela vai suportar o trabalho do parto, se ela terá uma criança saudável, né? Mas vai ser apresentado isto. A gente inventou a mania de dizer que ela pode ter uma alteração do períneo e que isto poderá interferir na sua performance sexual depois, o que não é verdade. Isto só é verdade para as mulheres que a gente chama de multíparas, aquelas que tiveram inúmeros filhos, que não é mais a realidade brasileira, não é? A média de filhos que as mulheres brasileiras têm é 2. Então, isso não é verdade. E também já se disse para as mulheres que o bebê nasce melhor porque ele não tem o trabalho do parto, não é? O neném no trabalho de parto, quando vai passar lá no canal de parto, ele é amassado, apertado, nasce com a cabeça. Enfim, não é verdade. Se a gente tem uma evidência que é indiscutível, é que a mortalidade de bebês depois de uma cesárea é 2,5 vezes maior do que no parto vaginal. Então, isso ninguém discute no Brasil. A gente teve um congresso internacional de ginecologia aqui há alguns anos e o professor catedrático de uma das nossas principais escolas iniciou a fala dele no congresso. Ele é um professor que admite a cesárea a pedido, mas ele começou a fala dele dizendo assim: eu não vou falar dos malefícios para o bebê, pois não há dúvida de que para os bebês é melhor fazer um parto vaginal. Eu vou dizer das vantagens para a mulher de fazer um parto cesárea. E as vantagens eram não sofrer dor e manter intacto o períneo. Então, eu pergunto, se a gente disser para uma mulher isso, olha, o seu bebê pode ter uma chance 2,5 vezes maior de morrer fazendo o parto cesárea, mas você vai continuar com a sua vagina igualzinha, o que é que você prefere? Eu não acho que a mulher vai escolher a De forma vagina, alguma. né? A questão é que a gente não apresenta para elas a informação desta forma, né? E, portanto, dizer que é garantir a autonomia das mulheres optar pela cesárea neste contexto não é verdade, porque este é um contexto de falta de informação e a autonomia para a decisão exige informação, não é? Eu acho que se a gente tiver que fazer um projeto de lei, então vamos fazer um projeto de lei que proponha a decisão compartilhada na via do parto, que o médico ouça os desejos da mulher e quais são os medos que ela tem e construa com ela a alternativa que, ao mesmo tempo, lhe dê alívio, segurança e saúde, não é? Eu queria só retomar a questão da singularidade dessas mulheres e da oferta ou não na rede pública e na rede privada, de um espaço onde elas possam ter um parto com maior qualidade, com mais, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, humanizada. Então, existem vários espaços na cidade de São Paulo, especialmente. A gente tem, por exemplo, fui coordenadora de saúde de uma região aqui no município de São Paulo que eu cuidava, era responsável por 3 milhões de habitantes. Dentro desse espaço, a gente tinha vários espaços hospitalares na rede pública que ofertavam insuficientes para tudo aquilo que a gente deseja, para fazer aquilo que a Tânia está trazendo, ou seja, para que essa escolha de fato seja compartilhada, que ela de fato seja
equânime, igualitária, vamos dizer assim, você está fazendo uma escolha com todas as informações. Essa do bebê é indiscutível em qualquer trabalho, em qualquer olhar para o mundo, quer dizer, 2,5 crianças mais morrem se for cesárea do que for parto vaginal, mas eu quero falar, por exemplo, da Casa de Parto de Sapopemba, que é um espaço que a gente tem, que nós levamos os nossos alunos para ver uma outra possibilidade de assistência ao parto, onde você não tem exatamente a analgesia, mas que as mulheres que estão lá, o índice de satisfação dessa escolha é enorme. Tem um outro projeto que é articulado pelo Sejan, eu acho que a Natália teve uma discussão com a gente, que vai falando da questão da escolha da posição dessas mulheres, uma escolha dela. Aí o pessoal diz, a mulher vai ter trabalho de parto de cócoras. Não, a escolha da mulher significa qualquer posição que ela queira, mas uma escolha dela e não só dos profissionais de saúde, aquilo que a alivie para fazer isso. Então, a Casa de Parto de Sapopemba, a Casa Ângela, o Hospital Gilson Carvalho, que era o antigo Hospital Santa Catarina, tem um centro de parto normal articulado em parceria, na época que eu estava na gestão, e hoje continua lá acontecendo isso, com um centro de parto normal, com enfermeiras obstetras, com alívio da dor não farmacológica. Algumas mulheres, de fato, essa é uma experiência muito interessante, até prazerosa. Como a Tânia disse, para algumas mulheres será doloroso e ela precisará de uma ajuda, do alívio da dor farmacológica. Para outras mulheres, essa será uma experiência extremamente de protagonismo da sua vida fisiológica e tal. Então, isso existe. E a gente não defender ou uma coisa ou outra, eu volto na discussão do parto seguro e confortável, quer dizer, tem que ser seguro para a mulher e para o bebê, e tem que ser confortável para as duas, e tem que ter uma oferta baseada nas melhores evidências técnicas e científicas, que essa é uma outra coisa importante quando a gente vai olhar para isso, porque senão a gente fica, não tem. Existe investimento, a gente tem uma diminuição da taxa de fecundidade, então tem uma diminuição de nascimentos, com isso tem uma diminuição na oferta de leitos, que é natural que exista, porque você tem uma diminuição do número de partos, mas o que não é justo é que se retirem os espaços que foram programados, ou seja, foram organizados, foram ofertados com esse olhar um pouco mais humanizado do parto, né? Então, eu acho que para aí sim a escolha ser uma escolha, vamos dizer, autônoma, né? Eu vou escolher com duas possibilidades, porque é isso que acontece para as mulheres que estão na rede privada. Talvez não, como a Tânia diz, do ponto de vista da informação, mas se ela quiser ter acesso a um parto com analgesia, se quiser, você falou até da sua experiência, né? Então, isso acontecerá, o que não é verdade hoje, de forma generalizada, apesar de várias estratégias, de várias experiências importantes e que existem, e que as pessoas estão trabalhando muito nesse sentido, mas ainda insuficientes. Então, o projeto de lei teria que garantir autonomia para qualquer via de parto, autonomia baseada numa informação, um momento de decisão compartilhada, que é um plano de parto, ele começa já no pré-natal. Ele vai fazendo a discussão daquilo que é melhor para a mulher, daquilo que o médico acha que é melhor para ela a partir da sua informação, mas daquela escolha que ela tem, e seja qual for essa escolha, se ela for possível tecnicamente, que ela seja apoiada. Porque não adianta você querer um parto normal e seu médico dizer, mas para mim eu não sei, eu não garanto que vai ser tão bom. Ou seja, esse apoio, ele de fato precisa existir na família, né, com os profissionais de saúde, contanto que tecnicamente essa escolha, seja uma ou outra, seja possível, né? Exatamente. Olha, a gente vai para aquele intervalo que passa rapidinho. Não saia daí que o programa é em discussão. Volta já já. É isso aí, o programa em discussão está de volta. Hoje a gente está discutindo o parto cesariano no Brasil. Para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui as médicas especialistas em saúde da mulher, a doutora Tânia Lago e também a doutora Karina Calife. A gente já falou aqui do risco, por exemplo, para a criança que nasce na cesárea, o risco de morte é maior do que no parto normal. E para a mulher, existe o risco dela morrer também no parto cesariano? É um risco maior do que no parto normal ou de deixar alguma sequela? Olha, como a cesariana tem mais riscos, né, porque é um procedimento cirúrgico, ela só por isto já representa maior risco de morte para as mulheres. As estatísticas não conseguem separar qual é o risco de morrer pelas complicações que indicam cesárea das complicações que surgem da cesárea. Então, de modo geral,
a taxa de morte materna pós-cesárea é 3 a 5 vezes maior do que de morte materna pós-parto vaginal. A diferença é que aqui ela engloba na cesárea o risco de morte das doenças que indicam cesárea, tá? É diferente para os bebês, que a gente consegue ter essa taxa medida como Uma noção exata, né? resultado da cesárea, né? Para as mulheres ainda não se conseguiu produzir isso. Mas o conhecimento médico mostra que as complicações pós-cesárea são muito maiores para a mulher do que as complicações Quais seriam essas pós-parto vaginal. complicações, doutora? Olha, a infecção puerperal, né? Que é a infecção que pode dar na cicatriz da cesárea e que, por proximidade, vai para os planos internos, né? Para o músculo e chega até o útero. E, se não tratada de modo rápido e eficaz, pode causar uma infecção generalizada e levar mulheres à morte. Inclusive à morte, né? É. E pode deixar alguma sequela também a cesárea, doutora Karina? Sim, a gente tem, principalmente quando a cesárea, por exemplo, você tem uma primeira cesárea a pedido ou por indicação, é mais comum que você tenha, por exemplo, acretismo placentário, né? As doenças hemorrágicas, a placenta prévia, que é a placenta numa colocação anterior, né, ao bebê. Então, essas hemorragias fazem com que a possibilidade de morte materna, em especial a partir da segunda cesárea, ela seja muito maior que num parto normal, né, num parto vaginal. Por isso é que se diz que uma mulher que teve uma cesárea leva como sequela uma limitação para a segunda gestação. Era isso que eu ia perguntar. Uma vez que a mulher, por exemplo, escolhe pela cesárea, o próximo parto dela pode estar comprometido por causa dessa escolha? A partir da primeira cesárea não significa que a segunda será obrigatoriamente uma cesárea. Existem várias, inclusive existe até da segunda. Mas o risco é cada vez maior, porque você corta, você abre o útero e você vai de novo fazer todo um processo. É como se você cortasse um tecido e puxasse ele de volta. Então, você tem muito mais complicações a partir da primeira cesárea. Quando é a segunda cesárea, aí basicamente você limitou a possibilidade de escolha dessas mulheres, porque os riscos, eles mais que, sei lá, quadruplicam nesse processo, né? Então, a partir de uma primeira cesárea, mais risco do que se não tivesse nenhuma para a escolha da segunda. A partir da segunda cesárea, a maioria dos ginecologistas obstetras, eles optam por uma cesárea direto, porque a possibilidade de uma ruptura uterina, de uma atonia uterina e de coisas que levam tanto a mortalidade, a alta mortalidade materna por conta dessas questões, quanto inclusive a uma coisa que se chama near miss, ou seja, aquela condição de quase morte, ou seja, onde as mulheres não morrem, mas têm graves sequelas por conta disso e precisam ter muitas intervenções importantes, né? A presidente da SOGESP, a doutora Rossana, mostrou na audiência pública feita aqui na Assembleia que a causa de morte materna por hemorragia no estado de São Paulo se elevou. E pela primeira vez ela superou a mortalidade decorrente de hipertensão. E a hipótese dela tem a ver com isso que a doutora Karina disse, que ao fazer uma primeira cesárea, você fica com aquela cicatriz e na segunda gestação, a chance de que essa cicatriz provoque uma alteração na inserção da placenta é muito maior. E são esses problemas da placenta que podem causar hemorragia nessa segunda gravidez, e conter a hemorragia durante uma gestação é muito difícil e pode levar à morte. Então, isso tudo tem que estar muito bem esclarecido na cabeça da mulher na hora da escolha, né? E aí eu quero trazer de volta essa questão da nota da SOGESP, porque eu particularmente acho que a nota da SOGESP foi uma nota muito bem construída. Que é contra, inclusive, né, o projeto? Trazem, exatamente, elas se colocam contrários. Então, é a Sociedade de Ginecologistas e Obstetras do Estado de São Paulo. É uma discussão que está totalmente pautada dentro de algumas questões das evidências. Eu acho que isso que a Tânia diz, a maior causa de morte materna normalmente é por eclâmpsia, né, por hipertensão arterial, e que tem todo um processo desde a assistência pré-natal até a assistência ao parto, mas que a gente tem tido um aumento da questão da hemorragia, como a Tânia falou. E entre outras questões, porque ela vai discutindo que a cesárea, existe diferença se a cesárea é uma indicação médica,
que aí é o caso de uma, sei lá, segunda, terceira cesárea, uma questão de uma doença, uma patologia prévia dessa mulher e que há o parto normal, uma cardiopatia, por exemplo, né, da cesárea a pedido. Então, no projeto, isso se confunde. Uma coisa é uma cesárea a pedido, que é construída a partir do momento do pré-natal, que é discutido, que é mostrado todas as opções, que isso é uma coisa. Uma outra coisa é você ter uma indicação médica para essa cesárea, ou seja, uma cesárea marcada a partir da 39ª por uma construção. A outra coisa é você, no meio do parto, que é o que o projeto traz, né, a parturiente, fazer uma escolha nesse momento super vulnerável. Então, é uma outra coisa que a nota da SOGESP também vai trazendo de como é que você constrói essa questão que você está dizendo, que é uma SOGESP, escolha. inclusive, ela pede alteração no texto original do projeto para que essa discussão comece lá atrás, lá no pré-natal, né? Por isso que eu estou dizendo também que, para mim, eu concordo totalmente, estou de acordo com a nota da SOGESP, mas eu acho que não é só trocar palavras, eu acho que é a retirada desse projeto de lei e, se for o caso, a construção, se a gente estiver interessado em, de fato, melhorar a qualidade da assistência ao parto às mulheres, tem que ser um projeto de lei que garanta, então, essa decisão compartilhada das mulheres no período de pré-natal, né, até a discussão de como será o parto, a oferta de espaços adequados, a oferta de alívio da dor, as várias possibilidades que você tem aí para essas mulheres, né? Exatamente. Ó, quando a mulher ela opta pela cesárea hoje no Brasil, a gente sabe que tem um calendário gestacional. Inclusive, quando ela opta por essa opção, quero ter o parto cesárea, existe o risco ali de acontecer um erro no cálculo desse calendário e a criança nascer prematura? Isso também é um dos riscos da cesárea? Da idade gestacional, Exatamente. né? Porque, de modo geral, admite-se que um ultrassom tem uma chance de erro de mais ou menos 2 semanas. Então, você pode estar identificando uma idade de 37 semanas e o bebê está com 35, por exemplo, não é? Então, sim, a cesárea com data marcada, fora do trabalho de parto, é um dos riscos de prematuridade. E, coincidência ou não, no estado de São Paulo, a região que tem a mais alta taxa de cesárea, que é a região de Rio Preto, tem a maior taxa de nascimentos prematuros do estado inteiro. Ela vai, inclusive, dizer que ela fala da partir da 39ª semana, que, de fato, é um momento em que o bebê está mais preparado, mas existe essa possibilidade de erro e a possibilidade da prematuridade, que se dá por outras questões. Por exemplo, infecção não tratada, infecção de trato urinário não tratado também é muito comum a prematuridade por conta dessa questão. Mas tem outras questões além da prematuridade. Então, existe a possibilidade do erro da idade gestacional, tem a questão do ultrassom cada vez mais próximo e que chega, ou seja, você tem uma fidedignidade maior dessa idade gestacional, então a gente também tem que dizer que a tecnologia existe e que vai falar disso, mas ponto, né? existe uma outra coisa que você traz que eu acho que é importante, que é a maior utilização de leite de UTI neonatal, que é um leito caro, que é um leito que custa muito, porque não é só a prematuridade que vai fazer esse bebê precisar da UTI neonatal. Como a doutora Tânia falou, você tem 2,5 vezes mais chance da criança morrer se for cesárea. Mas você tem outras questões, outras patologias, por exemplo, as síndromes respiratórias nessas crianças, tem outras questões que levam essa criança a ir para uma UTI neonatal, a complicar e a ter, inclusive, outras complicações, sequelas, enfim, para a sua vida. A criança se torna mais vulnerável quando ela nasce prematura, né? Exato, muito mais vulnerável. E em relação à questão da cesárea também, existe um fator que dificulta mais, por exemplo, quando você faz uma cesárea, tem que ser pensado isso, quando você vai fazer uma cesárea numa região que não tem uma infraestrutura, digamos assim, adequada, muito boa, então aumenta, dobra, triplica o risco para aquela mulher, para aquela criança. Excelente essa sua colocação, sabe por quê? Nós ouvimos aqui na reunião técnica um colega dizendo que ele trabalhou durante um tempo numa maternidade vinculada ao SUS na região do interior, em uma região do interior do estado, e que ele deixou de fazer parto normal porque o centro obstétrico não tinha as condições que ele achava necessárias e passou a fazer cesárea. Aquilo me preocupou mais ainda, porque, veja, se você está num centro obstétrico que você reconhece não tem as condições técnicas necessárias, como é que você vai abrir um útero nesse lugar, não é? Então, eu acho
que para fazer assistência obstétrica adequada, tanto faz se é parto normal ou cesárea, a gente tem que melhorar muito as condições estruturais desse serviço. E, portanto, é impossível fazer o que a deputada diz, que é um projeto que não implique mais custos para o SUS. É impossível melhorar a qualidade da assistência obstétrica no SUS se não houver maior investimento. Então, é preciso haver maior investimento para que a gente possa contratar anestesistas que acompanhem o trabalho de parto, ou que a gente possa comprar anestésico de uso independente do anestesista, vai precisar muito recurso, e principalmente, eu vou dizer, na época que eu coordenei a saúde da mulher no Estado, a última vez, eu saí do Estado em 2011, eu e uma colega responsável pelas crianças viajamos para conhecer as maternidades do interior, onde tinha muita morte materna e infantil. Elas pareciam um depósito. As maternidades de muitos dos hospitais conveniados com o SUS, no interior do estado de São Paulo, ficam no pior lugar do edifício, no pior lugar do hospital. Elas ficam muitas vezes no porão, num lugar que não tem janela. Nós vimos goteira dentro do centro obstétrico. Aí vem mofo, né? Isso, Período de pingando em chuva. cima de um balde do lado da cama de parto, banheiros com chuveiro de água fria, e eles achavam que as mulheres iam gostar porque lá era calor. Enfim, há uma misoginia que sustenta esta decisão de não investimento na atenção obstétrica. Ou seja, parto é coisa de mulher, isso existe desde que a humanidade existe, dói mesmo, e elas aguentam, minha avó deu à luz assim, e assim por diante. Esse é o raciocínio, né? Eles não gostam das mulheres, os gestores, porque se eles gostassem, eles investiriam o suficiente para que as mulheres continuassem a trazer para o mundo a humanidade. Não é possível que nessa tarefa, que é a mais essencial da humanidade, não custe para o Estado e para a sociedade o que é necessário. Algum Não é? investimento. O custo fica todo para as mulheres, todo. E quanto mais leis atrapalhadas a gente fizer, menos nós vamos ajudar as mulheres. Quer fazer lei? Então tá bom, vamos fazer uma lei que diga assim: a assistência obstétrica tem que ser prioridade do Estado. Todo hospital, ou casa de parto, ou serviço que faz parto, tem que ter todas as condições técnicas existentes hoje a serviço da mulher e levar em consideração se ela quer fazer parto com dor, parto sem dor ou cesariana. Mas tem que ser completo, não pode ser um viés de cada vez. Nem a gente pode ter um projeto de parto um projeto de lei que só fale de parto vaginal, muito menos um que só fale da opção de cesárea. Eu quero pegar A uma discussão questão é muito mais ampla, né, É doutora muito mais Karen? ampla. Eu quero pegar uma questão muito interessante, que quando a Tânia fala da misoginia, ou seja, da dificuldade que é os espaços de atenção à saúde da mulher e de como a mulher é vista, né, na sociedade e que valor se dá a esse tipo de investimento, para falar um pouco da questão da violência obstétrica, que eu acho que é um É isso que termo eu ia tocar agora com a senhora. importante. Sim. Há muito pouco o Ministério da Saúde tentou retirar esse termo, dizendo que ele não agrega nenhum tipo de valor técnico, e não é verdade. Existem vários trabalhos que têm se discutido, existem mulheres que têm feito suas narrativas sobre a vivência da violência obstétrica, de como isso impacta na sua vida reprodutiva, né, das suas opções, dos seus direitos sexuais e reprodutivos, e também da sua sexualidade. Então, do mesmo jeito que a oferta do lugar é esse com a goteira, é esse lugar que é inadequado, é esse lugar com o banho gelado e que então a mulher aguenta, algumas coisas como termos inadequados, tratar mal essas mulheres, manobras de Clistelé, ocitocina sem a necessidade, porque existe a utilização adequada, mas existe a evidência de quando se precisa e quando não é necessário. A questão da episiotomia, que antes se fazia em 100% das mulheres, vários estudos nacionais e internacionais têm demonstrado que ela se aplica em pouquíssimos casos, e não como quando eu aprendi, que eu fiz faculdade, que 100% das mulheres em parto vaginal se faria
a episiotomia, Que é o corte na que é o vagina, corte na né? vagina para Sim. ampliar o espaço, e que é uma coisa que traz muitas sequelas, porque você teria que retomar, você vai costurar não só o plano, tem músculo, enfim, tem toda uma retomada desse processo, e você só deve fazer nos casos de realmente necessidade. Não é verdade que 100% das mulheres em parto vaginal necessitem disso. Então, as mulheres são muitas vezes muito maltratadas nesse momento do parto. Por isso que eu digo que essa escolha, na verdade, às vezes ela é injusta. Ela é uma porque a escolha induzida, né? é uma escolha induzida, é uma escolha para passar por isso, ou por isso eu prefiro por isso, porque é um tempo muito menor que eu vou passar na mão de um espaço de profissionais de saúde que me tratem. Eu não estou dizendo que todos os profissionais de saúde agem dessa forma, muito pelo contrário, a gente tem tido, nos últimos tempos, um grande investimento na humanização do parto e nascimento, na autonomia das mulheres, a lei que diz que a mulher tem que ter o acompanhante em sala de parto de livre escolha, a possibilidade de doulas que acompanhem esse processo, que tragam conforto para essas mulheres. Então, é importante a gente olhar para várias coisas, e que jamais vai ser um projeto de lei que bota uma plaquinha numa maternidade dizendo que a mulher pode escolher a cesárea, que vai resolver questões tão profundas, questões tão, vamos dizer assim, complexas e, ao mesmo tempo, sensíveis. Exatamente. Eu tenho aqui um dado da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, que diz que a falta de analgesia é um problema grave no país, que faz, inclusive, com que muitas mulheres optem pelo parto cesárea. Ela diz o seguinte aqui, ó, só 40% das mulheres que chegam em trabalho de parto têm acesso à analgesia. Então, mostra o quanto a gente precisa avançar nessa questão de infraestrutura mesmo, né? Sim. Eu queria fazer agora as considerações finais. O nosso programa já está quase chegando ao fim, mas o que é que a gente pode fazer? O projeto de lei está aí, está para ser votado, provavelmente no próximo mês. Vocês defenderam aqui os argumentos de não, porquê, né? De não ter o projeto, do projeto não passar aqui na Assembleia, mas que seja uma discussão mais ampla, que as mulheres tenham conhecimento, inclusive do risco ao optarem pelo parto cesárea, e que se melhore a rede de uma forma em geral, né, doutoras? Eu acho que, para o bem da saúde das mulheres, esse projeto deve ser derrotado e talvez nós possamos delinear um projeto mais abrangente que puxe o Estado para cumprir a sua função, que é oferecer todas as condições necessárias Todas as plataformas, né? para um bom parto e nascimento. Eu acho que a questão positiva é a gente poder estar olhando para a saúde das mulheres, ou seja, trazer de volta esse tema como um tema importante, a questão da autonomia das mulheres, a questão de uma retomada de direitos das suas singularidades, né, da possibilidade de ter um parto adequado, humanizado, que a faça se sentir protagonista e bem com a sua saúde, seja qual for a sua escolha. E se é esse o nosso objetivo, se é isso que a gente quer, a gente tem que parar de tanto retrocesso, a gente não pode retroceder, a gente tem que chegar no que já existe de lei e tentar fazer com que ela seja cumprida, né? A gente tem a lei do bezerro, eu acho que tem outras coisas que vão trabalhando a questão da humanização do parto e nascimento, que podem se agregar a outras considerações, como a gente está colocando aqui, a questão da oferta do alívio da dor, da analgesia, da ampliação dos espaços adequados, dos leitos com alguma condição, né? Inclusive, quando você vai olhar para a mortalidade materna, você vê o quanto que esse espaço tecnicamente adequado faz diferença no desfecho desse parto, né? Então, eu acho que a gente precisa... sou contra esse projeto de lei, eu acho que ele não agrega nenhuma possibilidade de qualidade, de autonomia verdadeira dessas mulheres, mas estamos à disposição para fazer uma discussão de retomada da qualidade da assistência ao parto, puerpério, inclusive de outras questões, como anticoncepção, né, como a oferta aos direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres, com autonomia e de um jeito potente e adequado. Ok, doutora Karina, doutora Tânia, obrigado, viu, pela participação de vocês aqui no nosso programa. O programa em discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Vale a pena.
Então, passar essa.